Oi gente, tudo bem? Então, esse vídeo aqui estou gravando usando agora a linguagem C, certo? Para quem programa em C, né, tem mais facilidade em C. Então vamos só lembrar assim, a ideia básica que eu estou passando para vocês, que é essa primeira parte que eu quero que vocês entendam, né? Que é uma parte simples, mas ela é bom a gente compreender bem os detalhes para poder a gente aplicar em vários problemas de interesse, tá bom? Então qual é a ideia aqui desse problema? A ideia é a gente pegar uma matriz tridiagonal, certo? Hermitiana e diagonalizar. Essa é a nossa tarefa, ok? O que é essa matriz? A gente sabe muito bem o que é. Ela é a representação matricial do hamiltoniano do modelo de Anderson unidimensional, tá bom? Com esse tipo de formalismo a gente vai resolver uma gama de problemas, tá certo? Então por isso que eu estou focando tanto nele aí. Então vamos lá. Então qual é a ideia? A ideia é bem simples, é entrar com a matriz e usar um desses métodos que estão aí prontos na internet, desses TQLI, por exemplo, é um, ou LAPACK, ou qualquer método desse para diagonalizar. Então, a priori também não é um programa sofisticado, tá certo? Então, qual é a ideia? A ideia é a gente basicamente introduzir a matriz tridiagonal e uma vez feito isso, a gente usar, né, um formalismo já estabelecido para diagonalizar, tá bom? Para resolver a equação secular. Então vamos lá, então qual é a ideia? Então, como é que eu faço aqui nesse programa? Eu vou usar TQLI, que é uma rotina que está no livro do Numerical Recipes, ok? Então veja bem, eu gosto de definir todas as variáveis como globais, a priori. Eu tenho esse costume, me simplifica para mim. Então, por exemplo, todas as variáveis características da TQLI, que são a diagonal da matriz, porque, lembrando, a TQLI é uma rotina para matrizes tridiagonais. Uma matriz tridiagonal ela só tem a diagonal e a primeira subdiagonal. O resto é tudo zero. Com a matriz hermitiana, a subdiagonal superior da parte acima da diagonal e a inferior são idênticas, que é a matriz hermitiana. Então você só tem basicamente dois vetores para entrar. Você tem o vetor diagonal, que é um vetor que a gente chama de D, tá bom? Tá aqui, ó. E o vetor fora diagonal que a gente chama de E. E tem uma matriz de saída, que é a matriz quadrada C, que é onde a gente vai guardar os autovetores, as colunas delas são os autovetores, tá bom? Beleza, então eu defino tudo como global. Então eu boto tudo antes do main, tá bom, gente? Assim como as demais inteiros, aqui, ó, inteiros ou reais que a rotina usa, tá certo? Então pronto, então, aí vamos lá. Aí começa o main aqui, defino algumas variáveis que vão ser úteis no programa. Abro aqui, aí o que eu faço? Eu pedi aqui para o programa perguntar qual é o tamanho da matriz, qual é a desordem do modelo, né, que é a desordem intrínseca do modelo, se esse W for zero é um sistema periódico, e uma semente para o gerador do aleatório. Então isso aí, cada um tem o seu estilo, faz como quiser essa entrada de dados aí, tá bom? Aí beleza, aqui eu tenho dois arquivos de saída, o arquivo de energias, que vou escrever os autovalores, e os arquivos de participação, que é uma das funções que a gente mede após diagonalizar a hamiltoniana. Mas existem outras funções, esse é um exemplo. Então vamos lá, primeira coisa, escrever a matriz. Aí está aqui, ó. Escrever a matriz, onde está o cursor, tá vendo? Quem é a matriz? A matriz é uma diagonal e um termo diagonal e um termo fora da diagonal. D é diagonal, E fora da diagonal. Quem é D? D eu estou chamando de uma desordem aqui. É o W, que é a amplitude da desordem, vezes esse número aleatório aqui, ó, que é RAM menos meio. Ou seja, isso aqui são números aleatórios de menos meio a meio, tá bom? Quando eu multiplico por W, eu posso crescer ou diminuir essa amplitude aí, tá certo? Se botar W igual a zero, é o sistema periódico. E fora de diagonal, estou dando todo mundo igual a 1, que vai ser a minha unidade de medida, como eu já expliquei lá nos outros vídeos, né? Aí aqui eu faço um loop dentro do outro loop. Aqui tem um loop em I, aqui tem um loop em J, que eu uso para zerar a matriz Z, que é essa matriz de entrada. Segundo a descrição do TQLI, o Z ele tem que ser entrado como a diagonal. Então logo aqui em seguida eu coloco, né, eu faço um único loop e escrevo, né, e eu coloco a matriz Z, né, como sendo inicialmente I, tá bom? A identidade, tá bom, gente? Pronto. Então acabou. Já escrevi a matriz, agora chama a rotina. Como eu defini o TQLI com tudo global, no meu dado de entrada a única coisa que eu estou colocando é o N, certo? Beleza? Aqui eu chamo aqui o N. Que eu poderia também nem ter nenhum termo aí, poderia definir também sem nenhum, não tem estresse. Mas tudo bem, estou dando só o N. Eu modifiquei até aquele, como eu expliquei, né? Aí,
que é que eu vou fazer agora? Eu vou agora, chamei a tecla ali, está aqui, eu agora diagonalizei a matriz, diagonalizei essa matriz ali. Agora eu vou escrever as energias, aí eu faço um loop em I e escrevo nesse arquivo todas as energias. Onde são as energias após a tecla I? Quando você chama a tecla I, ela diagonaliza a matriz e ela agora, o vetor D, que antes era diagonal, ele deixa de ser diagonal e passa a ser as energias. Então ele guarda as energias do problema, são os autovalores, tá bom? E agora vamos para o cálculo da participação. O cálculo da participação está aqui, ó. Então eu faço um loop em I, que vai correr sobre todos os autovalores. Aí eu zero essa variável aqui, uma variável que vai ser usada para guardar a participação. E aí faço um loop em J, e observe como é que eu estou fazendo aqui. Esse loop em J, ele vai servir para você somar as componentes das autofunções. Então eu faço R igual a R. Como é que é a participação? É o somatório das componentes da autofunção a quarta. Não é assim? Não é isso? Participação não é isso, né? Participação, tá aqui um comentáriozinho só para a gente lembrar, né? Então, participação é igual ao quê? É igual ao somatório, vou escrever no latex, tá? Somatório, assim, de módulo de CJ elevado à quarta, cadê meu Deus? Elevado à quarta, isso tudo elevado a menos 1, não é assim, gente? Ok? Não é assim? Então, aqui em cima está o somatório. Ó, essa formulazinha aqui, essa maneira aqui, é a maneira de você calcular o somatório da função de 1 na quarta. Então, observe que eu estou fixando, ó, o I, quando eu estou marcando aqui, ele está fora aqui, ó. Então, o I está fixo, né? Certo? Você escolhe, pega o primeiro I do loop, né? E aí faz um loop aqui em J. Então, dentro do loop em J, o I está fixo. Ou seja, estou pegando o iésimo autovetor. Estou somando as componentes dele, porque o J está correndo aqui. Ó. E as linhas são as componentes dos autovetores, tá bom? Aí eleva a quarta. Fechado esse somatório aqui, esse loop, eu vou ter feito o somatório de CJ a quarta. O que é que eu faço agora? Eu preciso inverter. É isso que eu faço aqui, eu inverto. Feito isso, calculei a participação. Aí escrevo a energia e a participação. Pronto, acabou o problema. Basicamente é isso, tá bom, gente? Então vamos fazer um testezinho, vamos salvar, vamos fazer um testezinho aqui pra gente ver se funciona. Eu já andei testando aqui antes de fazer o vídeo, né? Então vou fazer só um testezinho aqui rápido. É isso. Vou pegar o sistema puro, tá bom? Sistema sem desordem. Primeiro botar uma coisa aí, qualquer número aqui, entrando positivo. Nessa versão que eu fiz, positivo. Já rodou. Aí vamos pegar um maiorzinho. Dois sistemas, um para 400 e outro para 800, tá bom? Só para a gente aprender algumas coisas. Pronto, terminou. Aí vamos olhar primeiro as energias, tá certo? As energias para N800, só para a gente ver como é que fica aí. Então, o sistema, lembra que eu botei W igual a 0, né? Vocês lembram, né? Botei W igual a 0. Então, vou voltar aqui um pouquinho na coisa. Ó, eu botei aqui W igual a 0, ou seja, é um sistema puro, sistema cristalino, tá bom? Então, quanto é que tem que dar aqui as energias? Tem que dar dessa forma, de menos 2 a 2. A gente fez essa conta no quadro, lembra? Eu fiz essa conta para vocês, que dá 2t cosseno de K. Lembra disso? Aqui, de menos 2 a 2. O cosseno de K é o número que vai daí de menos 1 a 1. Vezes 2t é t igual a 1, vai de menos 2 a 2, tá bom? Aí eu posso fazer aqui um histograma. Como é que eu faço? Esse programa que eu estou usando é o XM Grace, né? Então eu venho aqui no Data, aí vou no Transformations, aí vou no histograma. Aí eu marco a fonte na esquerda, coloco aqui nesse Start, coloco de onde começa. Começa de menos 2 e vai até 2. Né? Tudo menos 2 é 2. Aí boto o númerozinho de caixa, vou botar 80 caixinhas. Aí aperta aqui Apply. Aí ele vai manter os dois arquivos. Fica ruim de visualizar. Você vai no arquivo antigo, que é o arquivo das energias, que é um arquivo grande. Dá um hide nele aqui, ele esconde, tá bom? Aí só fica o arquivo do histograma. Você dá um Outscale, aí o histograma aparece. Quem é esse histograma? É a densidade de estados. Para o caso cristalino, com aquelas singularidades aqui. Singularidadezinha aqui, tá bom? Que a gente calculou lá na mecânica estatística, né? Tá bom, gente? Então é isso. Vou botar um pouquinho de desordem, para a gente fazer um exemplozinho com desordem.
Vou botar um exemplozinho com desordem. Vamos botar o mesmo 800, que foi razoavelmente rápido. Vamos botar 2 de desordem, ou seja, um sistema agora que tem uma largura de desordem 2. Quem é 2? Qual é a unidade desse 2? É 2 vezes o hop, tá bom, gente? Lembrando que o hopping é a nossa unidade de medida. E o hopping eu escolhi igual a 1 em todos os átomos, tá bom? Pronto, já terminou. Vamos dar uma olhadinha nas energias dele. Né? Cadê o reduz energia? 800 W2. Pronto. Ó, esse aqui já ficou um pouquinho mais bagunçado, né? Em relação ao primeiro. Esse você já começa a encontrar valores de energia acima de 2. Né? Por quê? Porque a gente sabe, quando você coloca desordem, você perde a invariância translacional e aí aquelas singularidades desaparecem, né? Elas são meio que arredondadas, aí a energia fica maior do que 2, tá bom? Então vamos fazer o mesmo esquema, transformation, histograma, aí a gente, mesmo esquema, marca a fonte, aí tá começando ali aí aproximadamente 2,5, vamos botar 3, menos 3 até 3, e as 80 caixinhas, né? Que são as 80 caixas que você vai usar para fazer o histograma. Aí esconde a fonte de dados, deixa só o histograma. Aí o que aconteceu? Aquelas singularidades que existiam aqui e aqui desapareceram, elas são arredondadas. E aí começa a aparecer esses estados aqui fora, tá bom? Então, desse estados com desordem é isso, né? Aí vamos dar uma olhadinha rápida na participação. Então, na participação, vamos pegar primeiro o caso, aquele casozinho puro que a gente fez, tá bom? Caso puro, né? Caso puro, tamanho 400 e tamanho 800 sem desordem, tá bom, gente? W igual a 0. O que aconteceu? A participação é a mesma para todas as energias, né? E ela é aproximadamente proporcional a N. Vamos fazer o seguinte: como é que a gente descobre que essa participação é proporcional a N? Observe que ela está de menos 2 a 2, praticamente com o mesmo valor, e ela é. A gente vai dar para a gente mostrar que ela é aproximadamente proporcional a N. Como é que eu faço isso? Eu faço da seguinte maneira: eu venho aqui no Data, vou no Transformations e vou no Calcular a expressão. Aí eu pego o arquivo de tamanho 400, que é o arquivo de cima, marco a fonte e o destino, ou seja, eu vou fazer uma transformação no arquivo da esquerda e o resultado eu vou jogar no arquivo que está guardado aqui na direita. E aqui escrevo uma expressão, boto y, que é a participação, igual a y dividido por 400, que é o tamanho do sistema. Aí agora eu venho no arquivo de baixo, que é o arquivo para 800, aí faço a mesma conta dividindo pelo seu respectivo n, que é 800. Aí agora eu dou um autoscale, como é que ficou a coisa, e eles, bem, obviamente aqui, se você olhar a escala aqui, a escala está muito, ele deu um zoom muito em torno dos dados, né? Mas se você fizer aqui tentar abrir um pouquinho, não tanto aqui essa coisa, você botar aqui no X, observe que no Y, deixa eu dar uma olhadinha para vocês aqui, ele está 0668, 0686, você está praticamente ali um zoom em torno da coisa, aí você abre um pouco, né? Vou fazer só não abrir tanto aqui para vocês verem como é que fica, tá? Para poder a visualização ficar melhor. Ó, tá vendo aí? Então assim, dentro de uma certa tolerância numérica, as duas curvas, após terem sido normalizadas por N, estão sobrepostas. O que sugere que a participação é proporcional a N. Compreendeu? Então essa é a ideia. Beleza? Agora vamos para o caso sem desordem. Né? Vamos para o caso sem desordem. O caso com desordem. Né? Deixa eu ver se eu fiz. Não fiz. Deixa eu fazer o caso 400 com desordem. Então vamos lá. 400. Eu botei W igual a 2, foi? 2, 1. Pronto. Aí vamos lá. Vamos agora analisar o caso, as duas participações com desordem. Tá bom, gente? Vamos fazer aqui agora. Então vamos lá. Ó, que bagunça da moléstia. Por quê? Porque cada estado, cada modo vai reagir à desordem de uma maneira diferente, né? Certo? Se você tem... Isso é parecido com problemas de propagação de onda, né? Por exemplo, você tem um comprimento de onda pequenininho, ele não vai difratar numa fenda do tamanho do mundo, né? Uma fenda imensa. Então, você tem que... Cada comprimento de onda vai interagir com a desordem de uma maneira diferente, entendeu? Quando você não tinha desordem, esse efeito não existia. Por todos os modos, acabam passando naquele material da mesma forma. Pelo menos nessa abordagem teórica, a gente sabe que mesmo no sistema cristalino, cada modo vai ter a sua forma de propagar. Mas nessa abordagem aqui, como o ente principal é a desordem,
sem desordem, acaba que o sistema é praticamente transparente para todos os modos. Quando você tem desordem, a coisa muda. Quando você tem desordem, cada comprimento de onda, cada modo de propagação, cada energia vai ter uma interação com a desordem, vai ter uma resposta de desordem. Como eu dei esse exemplo da difração, entendeu? Né? Se você pega um modo com um comprimento de onda bem grandão, ele vai difratar num tipo de fenda. Modo com comprimento de onda pequenininho, ele vai difratar em outro tipo de fenda. Então ele vai responder diferente a fendas em função do, assim, a resposta à difração ou não depende de qual é o tamanho do comprimento de onda. Né? Mesma coisa aqui. Qual o valor da energia vai ter uma relação com como esse sistema vai responder a uma desordem. Tradicionalmente, as energias próximas do centro da banda são energias de comprimento de onda grande. Comprimento de onda grande, ela não vai ser tão sensível à desordem fraca, por exemplo. Entendeu? Ela não vai ser, desculpa, a desordens locais, é isso mesmo, desordens locais fracas. Você vai precisar ter uma desordem realmente forte para poder um comprimento de onda grande, ele, digamos assim, entre aspas, perceber a desordem. É tanto que por isso, em torno do centro da banda, a participação cresce. Observe que a participação aqui, que é uma medida do comprimento de localização, ela está grandona, ela é da ordem de 80 aqui, por aqui, em torno do centro da banda. Né? Já nessa regiãozinha aqui de energia alta, seja positiva ou negativa, a participação é bem pequenininha, dá nem 10. Tá vendo? Aqui mesmo, aqui, deixa eu ver aqui para você, 4. Ou seja, um elétron com energia 2,5, ele só ocupa lá na rede 4 sítios. 4, 5 sítios. Por quê? A energia grande, tradicionalmente, ela é ligada com o comprimento de onda pequeno. O comprimento de onda pequeno, ele difrata em qualquer desordenzinho, entendeu? Aí ele sente mais a desordem. Então essa é a ideia. Então cada módulo, cada energia vai sentir a desordem. Esse sentir aí está, obviamente, entre aspas, né? Uma forma coloquial de você dizer que o sistema vai espalhar na desordem de uma forma diferente. Entendeu? Essa é mais ou menos a ideia que eu estou querendo passar, certo? Sentir mesmo essa palavra, no sentido, na interpretação dela na semântica do português, ninguém está sentindo nada, está interagindo com a desordem. Essa foi o que eu quis dizer, né? Tá bom? Então é isso. Então, cada modo vai ter uma sensibilidade, né, particular à desordem existente. E se você parar para analisar, se você tiver um cuidadozinho, tanto a curva preta e a curva vermelha estão praticamente uma em cima da outra. Ó. Dá um zoom aqui. Está tudo praticamente uma em cima da outra. Para a gente perceber isso mais ainda, eu vou fazer aquela mesma normalização. Vou dividir tanto o resultado de 400 com o resultado de 800, vou dividir os dois pelo tamanho, tá bom, gente? Então vou dividir aqui a curva de 400 pelo seu tamanho 400 e a curva de 800 pelo seu respectivo tamanho 800, tá bom, gente? Então estou plotando agora a participação dividida pelo seu respectivo N. O que vai acontecer? A curva de tamanho menor, que é a preta, ficou acima da curva de tamanho maior, que é a vermelha. Por quê? Porque a participação, nesse caso, não é proporcional ao tamanho. Então, quando você divide pelo tamanho, aquela que tem tamanho maior fica por baixo. Isso é um indício, ou eu diria até uma prova, que o sistema é localizado. Tá bom? Quando você tomar o limite termodinâmico, que é que o tamanho do sistema for para infinito, essa curva de participação, a do maior tamanho, vai caindo. Certo? E essa participação ela é uma estimativa da largura do pacote de onda, que tem a ver com a transmissividade, com a mobilidade eletrônica. Então, ou seja, no limite termodinâmico o sistema não tem mobilidade, o elétron fica isolado lá, fica localizado. Tá bom, gente? Pronto, então esse foi um rápido resumo aí do que a gente... Né, o que é importante analisar nesse tipo de problema, né, e como medir essa localização e usando aí um programinha em C. Tá bom, gente? Muito obrigado, viu, gente? Um abraço.